combate à crise climática. Biofertilizante feito a partir de microalgas é um dos vencedores do Prêmio Assembleia de Minas Gerais de Incentivo à Inovação. A gente já viu a diferença do crescimento da alface, porque o crescimento foi além do que a gente estava acostumado sem a alga. Maior Assembleia Indígena do Mundo. 21ª edição do acampamento Terra Livre recebe homenagem da Câmara dos Deputados. Sou índia, sou filha da mata, me ouça, seu moço, com muita atenção. Eu vim da grande natureza, a minha beleza é a minha nação. Campanha permanente contra o capacitismo. É o objetivo de um projeto de lei no Espírito Santo. Falar sobre o que a gente não consegue fazer é fácil. As pessoas precisam começar a entender sobre o que nós somos capazes. 40 anos de redemocratização do Brasil. Relembre a efervescência cultural da época. Somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola, geração. Você sabe, né? Que é daqui e de parlamentos como este que são tomadas decisões importantes para você. Que tal saber o que acontece nas casas de leis país afora? Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Gente, olha essa iniciativa fantástica da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Reconhecendo a urgência da crise climática, a Casa promoveu no ano passado um concurso. O objetivo era apoiar o desenvolvimento de soluções inovadoras que pudessem ajudar a gente a conviver com as mudanças climáticas. 10 candidatos foram os vencedores do Prêmio Assembleia de Incentivo à Inovação. Agora, a Assembleia está ajudando a colocar em prática esses projetos. Um deles é um biofertilizante feito a partir de microalgas que ajuda na recuperação do solo. O que uma criação de tilápias e uma fábrica de cervejas podem ter em comum? Não é só a combinação do peixinho frito com aquela gelada. É que as duas produções usam água, muita água, que quase sempre é descartada no meio ambiente. Mas uma empresa do interior de São Paulo descobriu um novo uso para o material. A água das duas produções serve para alimentar microalgas, e esses micro-organismos são a matéria-prima de um biofertilizante. Isso em si já aumenta o nosso impacto ambiental positivo, mas também a nossa economia em relação aos custos produtivos. E o produto como um todo é um produto que tem um impacto ambiental positivo também no solo. Ele auxilia a recuperação do solo, ele auxilia o crescimento da microvida, que normalmente um fertilizante químico mineral, ele não tem esse papel, ele normalmente degrada o solo ao longo do tempo. Daniel tem um sítio em Florestal, na Grande BH. A produção é toda orgânica, num sistema de agrofloresta, diversificada, sem monocultura. Ele apostou no biofertilizante e não se arrependeu. A equipe da Biotech Blue está fazendo as aplicações. E nem precisa de equipamentos de proteção, já que o produto não faz mal à saúde nem ao meio ambiente. Daniel comemora ter encontrado uma maneira de melhorar a produção de forma consciente e sustentável. Começamos a trabalhar agora no mês passado e já podemos ver que onde já foi feita uma primeira aplicação já teve um bom resultado, porque a gente já viu a diferença do crescimento da alface, porque o crescimento foi além do que a gente estava acostumado sem a alga. Eu estou aqui em outro sítio que é quase vizinho ao do Daniel. Aqui também há preocupação com o meio ambiente e com a saúde das pessoas. Tudo que é produzido é orgânico e os proprietários já sentem a diferença depois da utilização do biofertilizante de microalgas. E olha que a primeira aplicação foi há menos de 20 dias. Aqui também se produz de tudo um pouco, mas a estrela é a mandioca. Uma lavoura que parece até uma mata, de tão densa. A propriedade sofreu com o tempo seco e a produção correu o risco de não vingar. Até que apareceu a proposta para testar a novidade. Dentro do nosso objetivo, que é um plantio agroecológico, orgânico,
a gente é muito carente de fertilizantes. Com esse novo produto, realmente abre um leque imenso para as nossas possibilidades, para a melhoria dos nossos plantios. Um dos objetivos do biofertilizante é melhorar a erosão e reter a umidade do solo, um desafio para qualquer produtor rural. O produto é uma das 10 iniciativas vencedoras do Prêmio Assembleia de Incentivo à Inovação, que reconheceu projetos que ajudam na convivência com a crise climática. As empresas participam de um programa de aceleração do Parque Tecnológico de Belo Horizonte. Nesta fase, os técnicos do BHTEC acompanham a implantação do produto em Florestal. A Biotech Blue está sendo bastante beneficiada nesse processo, né, de se colocar no mercado, de se desenvolver, de se desenvolver como uma empresa, mas também ajudar os produtores rurais e a sociedade como um todo, trazendo tecnologias sustentáveis que trazem impactos positivos na vida das pessoas. Uma experiência que está abrindo caminhos de quem tem uma ideia na cabeça e muita vontade de colaborar com a preservação do nosso planeta. Em 3 meses a gente mudou uma empresa que estava ainda um pouco com esse traje acadêmico, né? Um traje também visando só pesquisa, com muita dificuldade de adentrar no mercado e obter resultados, feedbacks do mercado, e a gente conseguiu mudar. A gente vai poder aprimorar o nosso produto com esse feedback e também finalizar ele para adentrar no mercado. Quando a gente se alimenta de um processo que traz regeneração, que traz coisas boas, naturalmente a nossa relação com esse alimento melhora também, melhorando a nossa saúde, né? A maior Assembleia de Povos Indígenas do mundo acontece todo mês de abril aqui em Brasília. Representantes de cerca de 300 etnias vêm de todos os cantos do país para o acampamento Terra Livre, lutar pelos seus direitos. Uma sessão solene aqui na Câmara dos Deputados fez uma homenagem ao movimento, que este ano está na sua 21ª edição. Indígenas que representam mais de 300 povos originários brasileiros e parlamentares dançaram no plenário da Câmara dos Deputados para celebrar a edição de número 21 do acampamento Terra Livre, realizado em Brasília. O acampamento é símbolo de luta dos povos tradicionais. Eles ouviram no canto de uma criança o apelo pela preservação da natureza. Sou índia, sou filha da mata, me ouça, seu moço, com muita atenção. Eu vim da grande natureza, a minha beleza é a minha nação. Sou a cultura, sou a arte de um povo guerreiro em devastação. Essa música, ela significa muito para mim. Ela fala para não matar mais os animais, não mais destruir a floresta, porque se não tem comida para a gente sobreviver na floresta, com o que a gente vai sobreviver? Já o cacique Kayapó Raoni, de 93 anos, com a ajuda de um tradutor, apelou para as novas gerações não desistirem da luta pelos territórios indígenas. Vocês têm que estar forte para, mais uma vez, continuar lutando como os nossos ancestrais fizeram. E vocês têm que estar firmes para poder, lutar contra os não indígenas que querem destruir o que é nosso. O representante da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que organiza o acampamento Terra Livre, Dinaman Tuxá, também denunciou a violência contra os povos originários no país e defendeu a demarcação das terras indígenas. Nós vamos seguir resistindo, nós vamos seguir lutando em nome daqueles que já tombaram, mas principalmente para o futuro dos povos indígenas, para o futuro da nação brasileira, porque nós somos os verdadeiros guardiões dos territórios, da biodiversidade e da vida. Então, digo ao povo que avance, vamos seguir lutando na defesa da demarcação e na luta para a proteção das nossas vidas, porque o território
ele é nosso. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, destacou as lutas e conquistas dos povos originários que há mais de 20 anos marcham a Brasília. Uma grande ferramenta de luta para o movimento indígena brasileiro, hoje considerado a maior Assembleia Indígena do planeta, e que desta grande mobilização originou a bancada do COCA e também o Ministério dos Povos Indígenas. Foram muitas conquistas. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, encabeçou a lista dos mais de 40 parlamentares que pediram a sessão. Ela destacou a importância da representação indígena no parlamento. Esse é o Congresso Nacional que nós sonhamos para o futuro. Esse é o Congresso de um Brasil que começa por nós. Nós somos os primeiros brasileiros. No entanto, somos os últimos a chegar no Congresso Nacional. 1985, um ano que marcou a nossa história. O Brasil vivia uma intensa movimentação social e cultural após as diretas já e a posse de José Sarney como primeiro presidente civil depois de 21 anos de ditadura militar. Veja na reportagem especial da TV Senado em comemoração aos 40 anos da redemocratização. 1985, ano que foi marcado pela redemocratização após 21 anos de ditadura militar. O país estava em luto pela morte do primeiro presidente civil eleito. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração às 10 horas e 23 minutos. Me lembro até hoje o assessor de imprensa, né, o Antônio Brito, dando a notícia na televisão. Então foi um choque para todo mundo. E as pessoas ficaram em dúvida, né? Aí a transição democrática, será que vai acontecer mesmo? Mas, ao mesmo tempo, a posse do vice-presidente José Sarney, que tinha assumido a presidência interinamente como primeiro presidente civil após a morte de Tancredo, e a redemocratização trazia um cenário de intensa manifestação cultural. A sociedade lutava por renovação política e mais liberdade. Embalado por essa necessidade de mudanças, o país foi palco da primeira edição de um dos principais eventos musicais do Brasil, o Rock in Rio. Estava fervilhando, né, na expectativa, né, lógico, os cantores nacionais todo mundo já conhecia, né, mas na expectativa de receber os internacionais, né, e vieram assim grandes nomes, um espaço gigantesco, era uma maneira de expressar aquilo tudo que estava engasgado, né, durante anos, né, foi um grito de liberdade talvez, né. Com duração de 10 dias, o festival atraiu mais de 1 milhão de espectadores e contou com atrações internacionais e também com artistas nacionais. Barão Vermelho, Kid Abelha e Paralamas do Sucesso são algumas das principais bandas que se apresentaram. Eu vejo grana, eu vejo dor, no paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou. Eram bandas que colocavam um pouco mais nas letras das músicas de contestação, de um pouco manifesto em relação às bandas brasileiras que surgiram no final da década de 70. Teve os músicos e bandas internacionais que, me parece assim, foi uma virada de chave para o Brasil entrar no circuito internacional, né, de shows. O Brasil de 85
era um Brasil de esperança, era um Brasil de mudanças, era um Brasil que enxergava um futuro de muitas transformações. O ano foi marcado por outro acontecimento importante para os brasileiros. O piloto Ayrton Senna venceu pela primeira vez na Fórmula 1. Bandeirada para ele, Ayrton Senna, Ayrton Senna vence o Grande Prêmio de Portugal. Outro destaque no Brasil no ano de 1985 foi a exibição, depois de 10 anos de censura, da novela Roque Santeiro pela TV Globo. A proibição da novela aconteceu em 1975 por ordem do governo militar. Essa foi a novela com maior audiência na televisão brasileira. Era o momento em que o Brasil se apaixonava pelas aventuras da viúva porcina, o senhorzinho Malta. O Brasil cantava "Quero votar para presidente com a Caprichosos de Pilares", ia para o Rock in Rio, cantava com Fred Mercury. Aquele momento é um momento, portanto, de experiência rara e intensa, de um reencontro com a liberdade, com a pluralidade, com um mundo, então, que poderia ser mais afável. Naquele ano, diferente do que aconteceu para a escolha do presidente, foram feitas as primeiras eleições diretas para prefeito, vice-prefeito e vereadores. Outro marco importante foi a criação do Ministério da Cultura. Eu posso dizer que a cultura sempre foi uma causa parlamentar minha. Eu acho que todos os projetos, o projeto do Estatuto da Leitura, de incentivos aos cientistas brasileiros, naquela época difícil, eles têm a minha marca. Porque eu acho que a cultura deve estar na mesa do planejador, assim como estão todos os outros problemas de infraestrutura, os problemas graves do país. O problema é problema cultural, porque ela é que comanda tudo. Somos filhos da revolução, somos foguetes região, somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola, geração Coca-Cola, geração. A garantia dos direitos das pessoas com deficiência é o objetivo de muitas leis que estão em vigor e de muitos projetos de lei. No Espírito Santo, uma proposta que está em análise na Assembleia Legislativa do Estado pretende criar uma campanha permanente de combate ao capacitismo. O termo capacitismo é relativamente novo no Brasil, mas a prática tem séculos de existência. O capacitismo é o preconceito contra pessoas com deficiência, julgando elas inferiores ou incapazes de fazer alguma coisa. Por pessoas com deficiência, entende-se aquelas que possuem algum impedimento permanente, seja de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Uma das formas de se combater o capacitismo é a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, proporcionando condições para exercerem uma profissão. É justamente o que vem acontecendo numa parceria entre o Tribunal de Justiça do Espírito Santo e a CTF, a Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial. O foco aqui dos Meninos para Trabalhar é digitalização, dividido em várias áreas, né? Desde a parte de receber os processos, cadastrar os processos, digitalizar, depois conferir, fazer a montagem de novo dos processos para poder devolver os processos ao tribunal. No primeiro ano a gente trabalhou com 100 pessoas, né? Depois nós aumentamos essa quantidade para 200, mais 200, então ficou um total de 300. Hoje nós temos 300 pessoas com deficiência. Rosilda Dias foi contratada para uma das vagas. Ela conta que no Espírito Santo, o mercado de trabalho para as pessoas com deficiência ainda é muito restrito. O erro não está na pessoa com deficiência, a dificuldade não está na pessoa com deficiência. A dificuldade está nas empresas se adequarem para receber as pessoas com deficiência de acordo com a condição de cada pessoa dentro da diversidade das pessoas com deficiência. Existem pessoas com deficiência que têm diploma de faculdade, até 2, que está dentro da gaveta, porque a empresa não aceita aquela pessoa por ela ter uma deficiência. Para Rosilda, a sociedade é capacitista quando aborda apenas o que as pessoas com deficiência não podem fazer, ao invés de focar em suas habilidades. Independente para onde eu vá, o capacitismo está ali.
é o preconceito que as pessoas têm sobre a minha condição, não sobre a minha pessoa. A sociedade tem muita coisa a ser trabalhada ainda na sociedade sobre o que as pessoas com deficiência conseguem fazer, porque falar sobre o que a gente não consegue fazer é fácil. As pessoas precisam começar a entender sobre o que nós somos capazes, das nossas potências, das nossas competências, das nossas capacidades. O servidor público Luan Antunes diz que percebeu o capacitismo ainda adolescente, justamente quando foi procurar uma vaga de emprego. Era numa época que as empresas corriam sazonalmente para contratar, quando percebi que o Ministério Público estava na rua para cumprir cota. Então eu fui começar a trabalhar e chegava para era uma estrutura que as empresas contratavam sem ler o currículo. É PCD, aí você ia fazer entrevista, sobe escada, anda sozinho, consegue pegar o ônibus e tal. E muitas vezes nem perguntavam o que gostava de fazer, o que estudava, enfim. Hoje, atuando na esfera pública, ele fala que se sente respeitado dentro do ambiente de trabalho. No setor público eu tenho algo que eu não tive no setor privado. No setor público eu sou cobrado. No setor público sou colocado para produzir. Segundo a Lei 8.213 de 1991, a chamada Lei de Cotas, toda empresa com 100 ou mais funcionários deve reservar uma quantidade de vagas para pessoas com deficiência. Rosilda, entretanto, é crítica dessa legislação. A pessoa com deficiência que entra no mercado de trabalho pela cota, ela fica ali estagnada naquele posto. E muitas vezes não tem nem o que fazer, é só para cumprir uma cota. A empresa contrata, a pessoa fica ali. O que eu vou fazer? Não, você não precisa fazer nada, você só precisa ficar aí. Então, a pessoa com deficiência, ela é produtiva, ela produz, ela tem competência, ela tem capacidade. E a cota, ela esmaga isso de uma forma muito cruel. Já Luan acredita que a legislação foi um passo fundamental para a inclusão, mas que é preciso caminhar para uma inclusão verdadeira. Ela veio para incluir, ela veio para incomodar. Você percebe que tem indústrias, tem empresas, tem setores que já se conscientizaram, entenderam a importância da inclusão de fato, que a lei impõe. Só que ainda existe lugar que a lei ainda só é vista como imposição, como algo que então você vai no supermercado e você vê um PCD que está lá 2 anos e meio, solto, jogado, e você vê que inclusão mesmo não há. Como forma de enfrentar o capacitismo na sociedade capixaba, o deputado Alan Ferreira elaborou um projeto de lei que cria a campanha permanente de conscientização e combate ao capacitismo no Estado. Na verdade, nem precisava da gente fazer esses projetos, essas leis, mas infelizmente ainda acontece muitas vezes no subconsciente. Você é capacitista sem saber que é. Serão campanhas permanentes através do governo do Estado, através dos governos municipais, dos prefeitos. É uma consciência, trazer essa consciência coletiva para que possamos de verdade aí terminar esse preconceito, diminuir pelo menos esse preconceito com as pessoas com deficiência. Fábio tem mais de 30 anos de serviço no Poder Judiciário. Ele fala da experiência desse trabalho com as pessoas com deficiência. Foi o presente do Tribunal de Justiça para mim esse projeto. É um projeto assim espetacular. A gente aprende muito mais do que a gente consegue dar para eles, com eles no dia a dia trabalhando. O que mais chamou minha atenção foi a arquitetura bem elaborada pelo Oscar Niemeyer, principalmente na Câmara dos Senados, que tem aquele teto feito com placas de alumínio. O que eu mais gostei assim foi lá no Senado, no tapete, a bandeira do Brasil e uma arte representando o Senado feita por um servidor da limpeza do prédio. Hoje eu vim aqui passear com os meus avós e com a minha mãe. E o que mais chamou a sua atenção aqui? Foi aquelas coisas lá, aquelas joias, aquela sala lá que tem as joias. Eu gostei mais da bola da última Copa de 2012.
Aí eu gostei, eu vi lá e foi de boa. A gente está vivendo um momento histórico no momento de hoje e eu estudo direito e acho que é muito importante também conhecer o que a gente aprende na Constituição, conhecer na prática como funciona. Primeiro era uma curiosidade minha individualmente e também por ser brasileiro conhecer a sede dos poderes, né? Conhecer onde é decidido, onde eles se reúnem, como é feita as comissões, as alas, tudo é muito interessante. É aqui que são tomadas as maiores decisões do país, então gera curiosidade de vir aqui conhecer esse espaço. O que eu achei mais interessante foi a questão, por exemplo, do teto do Senado, que foi todo projetado para melhorar a acústica, né? Então, acho que é perceber a arquitetura dentro de um espaço, de um território de muitas decisões. A primeira visita nossa aqui a Brasília, nós somos de São Paulo, e a estrutura que é muito bacana, eu tenho uma enorme paixão pela Câmara, pelo Senado. Para mim é vital conhecer pessoalmente onde eles ficam e assim, foi uma experiência maravilhosa. O tamanho, a organização, a disposição do ambiente, o acervo que tem aqui dentro é muito rico, inclusive eu faço até um apelo aqui para quem não conhece, venham visitar, venham conhecer, tem um museu enorme aqui, muita história aqui dentro.